Olá pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como montar a imagem para fazer sublimação em chinelo. Eu vou abrir o meu CorelDRAW. Com o CorelDRAW aberto, eu vou na parte de barra de ferramentas aqui em cima, arquivo. Eu vou abrir, clique em abrir para poder abrir o molde da faca. Então eu vou aqui onde está o molde da faca. Dou dois cliques, ele abriu. Aí agora eu vou abrir a imagem para colocar dentro do molde da faca. Então eu vou novamente em arquivo. Desta vez eu vou importar. Clico na palavra importar. Seleciono a imagem que eu quero. Escolho a imagem. Clico em qualquer lugar. A imagem está aberta. Você viu que ela está menor que o tamanho do meu molde aqui, tá vendo? Isso não é nenhum problema. Eu só clico em cima da imagem e deixo ela do tamanho. Eu clico nesses quadradinhos e seguro o botão do mouse para aumentar a imagem, para ela ficar maior que a forma do chinelo, tá vendo? Que o molde do chinelo aqui, ó. Esse é o meu molde e aqui está a imagem. Feito isso, eu clico sobre a imagem, ela está selecionada, tá vendo? Clico em objeto, aqui na barra de ferramenta, aqui em cima. Procuro a palavra Power Clip. Do lado vai abrir colocar dentro de recipiente. Você clica nela. O mouse mudou o formato. Tá vendo que com uma seta? Você clica em cima do molde da faca. Pronto, a imagem já foi para dentro do molde da faca. Vamos supor que eu não quero ela desse tamanho. Eu quero deixar ela um pouquinho diferente, né? O tamanho. Eu clico em cima do molde com a imagem já dentro. Vou em objeto. Power Clip. Agora eu procuro a palavra editar Power Clip. Cliquei na palavra. Você viu que o molde ele fica em silhueta azul, né? Uma silhueta azul para mostrar o tamanho do molde. Agora eu clico no desenho. E vou diminuindo ele para o tamanho que eu quero. Lembrando que ele nunca pode ficar menor que a silhueta azul do molde. Por quê? Se ele ficar com menor, ele vai ficar com diferença de tamanho. Vai ficar com um espaço branco lá no chinelo, lá não vai ficar legal. Bom, aqui vamos dizer que aqui eu já quero terminar o meu chinelo, porque eu acho que aqui já está bom. Então eu vou clicar em objeto, Power Clip, concluir a edição deste nível. Pronto, você pode ver que meu chinelo já está pronto. Pelo menos um pé dele, né? Agora eu vou fazer o outro pé. Então eu vou clicar em arquivo, importar, que eu vou importar novamente a imagem para fazer o outro pé. Então eu procuro a imagem aqui, achei a imagem que eu quero, dou dois cliques, você viu que apareceu aqui já, né? Eu clico uma vez, aparece a imagem pequenininha, do mesmo jeito. Eu clico na imagem, nos quadradinhos, e seguro o botão do mouse e vou arrastando. Para quê? Para aumentar a imagem. Com a imagem selecionada, quando ela está com esses quadradinhos, é porque ela está selecionada. Quando ela está com esse formato de setinhas, é porque você pode virar a imagem para os lados. Então aqui eu faço o quê? Dou um clique e está com os quadradinhos. Então eu vou lá em objeto, Power Clip, colocar dentro de recipiente. Vou na outra forma e clico em cima. Já está aqui o meu outro pé do chinelo. Mesma coisa, se eu quisesse editar, eu clico em cima dela, clico em objeto, Power Clip, editar Power Clip. E aí eu vou ajustando a minha imagem para o lado que eu quiser. Arrasto para lá, arrasto para cá. Aí a gente vai escolhendo aí o tamanho ideal. Né? Quando ficou no tamanho que você quer, da maneira que você quer, o que você faz? Você clica na imagem, né? Vai em objeto, Power Clip,
concluir a edição desse nível. Tá pronto meus dois chinelos. Vale lembrar, até dar uma explicação para vocês aqui, assim, vamos supor que tivesse uma palavra escrita aqui, uma frase, alguma coisa. Essa frase ela tem que ficar escrita de trás para frente, porque na hora de sublimar ela vai ficar na posição correta. Então se tivesse algo escrito aqui, eu teria que clicar em cima dela, vir aqui ó, nesse botão que chama espelhar e clicar nele. Ele vira ao contrário o chinelo, tá vendo? Vou fazer com outro pé agora. Ó. Selecionei, venho em espelhar, ela virou. Então o que isso quer dizer? Que se tivesse alguma coisa escrita aqui, ela ia ficar escrito de trás para frente, mas na hora de colocar no chinelo, ela ia ficar na posição correta. Bom, então os meus dois pés de chinelo estão prontos, tá vendo? Ó? Vou colocar um do lado do outro. Agora eu quero fazer ele do tamanho, deixar do tamanho da minha faca. Então para isso, para deixar do tamanho da minha faca, o que eu faço? Eu vou em arquivo, abrir, eu tenho pronto aqui comigo uma tabela de medidas. Então eu vou abrir a minha tabela de medidas. Tá vendo aqui, ó? Fica aberto aqui, ó, tabela de medidas, e aqui está o meu chinelo, ó, que eu estou montando. Então, minha tabela de medida aqui, eu vou ver o número que eu quero montar, tá vendo? Tem todas as numerações dos chinelos, do 17 e 18 até o 43 e 44. Eu escolho um número, eu vou trabalhar com 37 e 38. Tá vendo aqui, ó? A largura do meu 37 e 38 tem que ter 10,8 centímetros. Então, eu vou lá no meu molde, clico apenas em um, não nos dois ao mesmo tempo, um por vez. Venho aqui, ó, largura. Aí eu pego a largura que está aqui na minha tabela, ó, 10,8. Clico aqui, está selecionado o molde, coloco 10,8 espaço centímetro, cm. Apertei o Enter, ele já deixou ele mais largo que esse, tá vendo? Agora eu vou fazer nesse também, ó. Selecionei, venho aqui, 10,8, apertei o Enter, tá lá, tá feita a largura do chinelo. Agora eu preciso deixar no comprimento do chinelo, que a gente chama de altura aqui no CorelDRAW. 26,4. Então eu venho aqui no meu molde, clico no meu chinelo e coloco a largura, ó, 26,4 centímetros. Apertei o Enter. Fiz uma coisa nesse outro pé. 26,4 centímetros. Conforme a tabela, tá vendo? 26,4 para a altura e 10,8 para a largura. Por que isso? Porque na hora que eu imprimir, ele já vai ficar do tamanho certinho da faca. Então o que vai acontecer com isso? Não vai ficar faltando, você vai fazer a imagem e não vai perder o seu trabalho, porque ele já vai ficar do tamanho certinho da faca. Agora, se você olhar no CorelDRAW, esse fundo branco aqui é a sua folha de sulfite na impressora. Então, tá sobrando aqui, não tá cabendo os dois pés na mesma folha. O que eu faço para caber os dois? Eu clico em cima dele, dou dois cliques. Mudou para a setinha, eu seguro o botão do mouse em cima da setinha e vou girando ele, tá vendo? Tá? Porque isso, para deixar na posição já para cabendo dentro da folha, tá vendo? Nessa maneira já tá os dois cabendo dentro da folha. Eu posso virar esse aqui também se eu quiser, ó. Dois cliques, seguro em cima da setinha e giro ele um pouquinho, ó. Os dois vão sair dentro da folha. Na hora que eu imprimir, eu recorto com a tesoura, coloco sobre o meu solado com a resina ou o tecido, ou o termocolante, e faço a sublimação. Antes de imprimir, é bom fazer isso aqui, ó. Você clica na imagem, selecionou ela, tá vendo? Vem aqui na palavra Bitmaps, clica nela e converte em bitmap. Por que isso? Ó, eu vou clicar e aqui vou dar um OK, tá vendo? Não mudo nada, apenas dou um OK. Dá uma olhada numa imagem para outra, ó. Você viu que mudou? Ficou com mais qualidade de tinta aqui.
do que nessa, uma qualidade melhor de visualização. Para que isso? Para que você imprimir a sua imagem sair com mais carga de tinta, mais viva as cores. Aí você vai fazer a mesma coisa nesse outro. Selecionou, clica em bitmaps, converter em bitmap. Deu um OK. Está feito a conversão, tá vendo? Agora eu vou imprimir. Eu clico na impressora. Eu seleciono a minha impressora, tá vendo aqui a impressora? Se você tiver mais de uma impressora na sua casa ou na sua empresa, você tem que selecionar a impressora. No meu caso aqui a Epson TX300F. Clico em preferências. Depois que eu selecionei a impressora, eu clico na palavra preferências e mudo a qualidade da imagem para foto de alta qualidade. E clico em imprimir. Ok? Aí a folha vai sair. Clico em OK, ele vai imprimir a folha e aí depois é só recortar e fazer a sublimação. O que eu quero mostrar para vocês agora, antes de terminar, eu não peguei o meu molde e coloquei uma imagem dele dentro dela. Se eu salvar, na hora que eu for precisar do molde, vai ter uma imagem dentro. Eu vou ter que tirar essa imagem de dentro dela. Para não ter o trabalho de ficar tirando a imagem e colocando outra, o que eu faço? Antes de eu salvar, eu clico aqui em arquivo, salvar como. Aí eu salvo a imagem, dou um nome para ela, para quando eu precisar dessa mesma imagem já está pronta, não tenho trabalho nenhum, ela já vai estar pronta. Então eu venho aqui e salvo ela com um nome. Aqui eu vou colocar moça lendo livro. Esse vai ser o nome da minha imagem. Quando eu precisar dessa mesma imagem, eu já terei ela pronta. Clico em salvar. A hora que eu precisar do meu molde novamente, ó, eu vou em abrir. O molde vai estar aqui, ó. Ele vai estar no meu computador aqui, ó, tá vendo aqui? Disponível, vazio. E aqui eu já vou ter o da moça que eu acabei de fazer pronto. Se um dia eu precisar novamente, é só abrir ele, colocar o tamanho que eu quero e imprimir. Certo, gente? Tá aí a dica. Qualquer dúvida, precisar da tabela de medida também, eu tenho. Eu posso mandar por e-mail sem problema algum para vocês e tirar a dúvida de vocês. Tá ok? Essa aí foi a dica aí da Riva para os clientes e para todas as pessoas que trabalham com personalização de chinelo. Ok? Até a próxima.